O maior de todos é aquele que serve. Parece um paradoxo, não é? Bom, nesta análise, a gente vai mergulhar numa história antiga que vira de cabeça para baixo tudo o que se entende por poder. É uma lógica surpreendente e que vale muito a pena conhecer. Pense um pouco. O que define uma grande liderança? É ter poder, status, a capacidade de dar ordens e ser obedecido? A sociedade oferece várias respostas para isso. Mas a fonte que a gente vai examinar hoje, ela traz uma visão totalmente diferente. É algo radical que com certeza vai fazer a gente pensar. Então vamos voltar no tempo. Imagina a cena. Mundo antigo. Um mestre super respeitado, Jesus de Nazaré, está reunido com seu círculo mais próximo de seguidores. E de repente, ele faz uma coisa que para alguém na posição dele era simplesmente impensável. Um gesto que quebrou absolutamente todas as regras sociais da época. E que ato foi esse? Um gesto chocante de humildade. Ele, o mestre, se ajoelha e começa a lavar os pés dos próprios discípulos. Para nós hoje, talvez isso não soe tão chocante, mas para entender o verdadeiro impacto disso, a gente precisa viajar no tempo e compreender o que esse gesto realmente significava. Olha, é fundamental entender o contexto daquela época. Lavar os pés não era um mero gesto de hospitalidade. As ruas eram de terra, poeira, cheias de dejetos de animais, uma sujeira só. E essa tarefa era o trabalho do escravo de mais baixo nível. Era vista como algo profundamente humilhante. Então um mestre, um líder fazer isso, era algo que simplesmente não acontecia. E depois de fazer tudo isso, ele não vira e pergunta: "E aí, gostaram? Foi um gesto legal, né?" Não. A pergunta dele é muito, mas muito mais profunda. Ele olha para eles e questiona: "Vocês estão entendendo o que eu acabei de fazer?" É um desafio, sabe? Para que eles olhassem além da ação em si e captassem o significado real. E é exatamente aqui que a história toma um rumo totalmente novo. Aquele gesto não era só sobre ser humilde, era sobre redefinir do zero os próprios conceitos de poder e de autoridade. Vamos ver como essa ideia se desenrola. Essa imagem aqui é fantástica para a gente entender a diferença. De um lado, o poder que o mundo conhece, uma pirâmide, certo? O líder está lá no topo para ser servido. Do outro lado, o que o texto chama de poder do reino, que inverte a pirâmide. O líder se põe na base, servindo e sustentando os outros. A autoridade não vem do status, mas da humildade e do exemplo. Essa, aliás, é a raiz antiga do que hoje muita gente conhece como liderança servidora. E a lógica por trás disso é impecável, quase matemática. Primeiro ele estabelece a premissa: eu sou o Senhor e Mestre. Ok. Em seguida, ele dá o exemplo: e mesmo assim, eu lavei os pés de vocês. E então vem a conclusão, o imperativo. Portanto, vocês devem lavar os pés uns dos outros. A palavra devem aqui é chave. Não é uma sugestão. É uma obrigação moral que nasce do exemplo dele. Mas essa lógica não para por aí não. O texto vai além e conecta diretamente esse princípio de serviço a algo que todo mundo busca, a felicidade de verdade, uma profunda bem-aventurança. O ponto crucial aqui é praticamente uma fórmula. Uma fórmula bem poderosa, aliás. Conhecimento mais prática é igual a felicidade verdadeira. Ou seja, não adianta só saber o que é certo. A alegria, a bênção real, só vem quando a gente coloca em prática o que já sabe. É exatamente isso que a gente vê nessa tabela. Se a pessoa sabe, mas não faz o que acontece, geralmente, culpa. Ineficácia. É um conhecimento que não se traduz em vida. Agora, quando o conhecimento e a ação se encontram, o resultado é alegria. É uma benção genuína. Segundo a fonte, a felicidade está na obediência a este princípio. Agora, a história nos leva ao teste de fogo desse princípio. Porque, vamos combinar, é fácil servir quem a gente gosta, mas e quando a situação é a mais extrema possível? Será que esse princípio se sustenta? O verdadeiro desafio não está em servir um amigo, alguém que nos apoia. O teste definitivo é servir a um inimigo, aquela pessoa que nos fere, que nos trai. E este é o clímax de toda essa demonstração. Jesus não só ensinou o princípio, ele o encarnou da forma mais radical que existe. Ele serviu aquele que ele sabia que o trairia. Sim, ele se ajoelhou e lavou os pés de Judas. A fonte analisa essa traição por 3 ângulos. Primeiro, foi um ato de responsabilidade moral. A escolha foi de Judas. Ponto. Segundo, o evento foi historicamente previsto, cumpria escrituras antigas, mostrando que o mal não pegou Deus de surpresa. E terceiro, e talvez o mais impressionante, foi usado de forma redentora, para um propósito de salvação.
como parte de um plano soberano muito maior. Para fechar, a análise conclui com um princípio que dá um peso eterno a este ato de serviço. É o que podemos chamar de a corrente da representação. Observem só esta sequência lógica. O pai envia o filho, por sua vez, envia o discípulo. Portanto, receber o discípulo que serve humildemente é a mesma coisa que receber o filho. E receber o filho é a mesma coisa que receber o pai. De repente, o serviço humilde está conectado à mais alta autoridade divina. Resumindo, o discípulo não age em nome próprio. Quando alguém serve com essa humildade, não é apenas um ato de bondade pessoal, mas sim um ato de autoridade delegada. É uma representação de Cristo no mundo, e isso eleva o serviço de um simples gesto para uma missão divina. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Depois de analisar essa inversão radical de poder e grandeza, a questão que fica no ar é: em que áreas da vida, na família, no trabalho, na comunidade, ainda se busca ser servido em vez de servir? A resposta pode revelar aonde a verdadeira grandeza está apenas esperando para ser descoberta.